Olá pessoal, hoje eu vou ensinar uma receita bem legal que é a trufa transparente, tá bom? Eu vou preparar aqui, estou preparando aqui uma calda rala, tá? Eu agilizei o processo de confecção da trufa para ganhar tempo para a gente visualizar melhor. Porque aqui é uma calda básica com água e açúcar, tá certo? Quando essa calda começar a abrir fervura, que é esse ponto aqui, formar essas bolinhas, tá? Na panela, você vai despejar, tá? O HH e misturar rapidamente nessa calda, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado, tá? De não deixar a água ferver, né? Ela começar a borbulhar no fundo. Por quê? Porque corre o risco do HH cozinhar e não dissolver, tá? Então essa trufa transparente, que é uma receita que eu peguei na minha comunidade, tá? Eu achei muito interessante e aí eu estou testando ela aqui e trazendo ela para vocês, tá certo? Então o que é que eu fiz aqui inicialmente? Peguei uma quantidade de água, que no caso uma xícara, né, de água, para uma xícara de açúcar e 1,5 colher de sopa de HH. Formei essa calda rala, não pode deixar ferver, abrir fervura, tá, da água com açúcar, despejo o HH, tá, e misturo até amornar, tá certo? Então, enquanto está amornando aqui, né, eu vou esclarecendo algumas dúvidas, tá bom? E aí é o tempo que eu vou informar as minhas trufas, tá certo? Então essa trufa transparente, ela é muito interessante porque você consegue visualizar o recheio dentro dela. Fica, dá um efeito muito legal para a festa temática, tá? Você pode tingir essa trufa com corante em gel, corante em pó, corante líquido. Você pode brincar com os recheios, formar bichinhos, formar docinhos, frutinhas e tal, e colocar dentro dessa trufa, deixar ela transparente e modelar o recheio e colocar dentro das trufas. O recheio para essa trufa é o ganache bem fino, tá? Ou bombom de chocolate, ou até mesmo nossos docinhos de pasta de leite, tá certo? Você não pode deixar ela esfriar muito, porque endurece, tá? E você tem que trabalhar com ele morno, tá? Porque também, se você despejar logo ele quente, ele pode derreter o seu recheio, ainda que seja, como seja ganache ou um bombom de chocolate, né? Ou até a pasta de leite, corre o risco de saltar um pouquinho do corante que você for utilizar, tá certo? Então a preocupação aqui nesse caso é sempre trabalhar os recheios de acordo com o tom da festa, né, e da trufa também. Você pode tingir ela, como eu já falei, com qualquer tipo de corante. Nesse momento aqui, você separa porções, se você quiser fazer várias cores, e aí tinge, tá, pequenas quantidades de corante. Tá? Como esses corantes são muito fortes, é interessante você botar pequeníssimas quantidades mesmo, porque senão ele vai ficar com o tempo de esfriamento, pode concentrar a cor e a cor ficar muito escura. Tá certo? Então aqui eu tenho uma calda de açúcar e água com o meu HH, tá certo? Se você quiser também, nesse momento, você pode saborizar essa trufa colocando essência, tá? Porque realmente ela só tem gosto de açúcar. Não fique enjoada, tá? O sabor dela é bem suave, tá? Não fique enjoada. Eu estou usando aqui uma essência de coco, uma essência transparente, tá certo? E aí a gente vai agora, né, já que ela já está mais morna, ela está começando a engrossar, ó, a gente vai rechear aqui nossa trufa, colocar na forminha, rechear
e levar à geladeira, tá ok? A forma de trufa, essa receita de trufa, ela rende uma xícara de água, uma de açúcar, ela rende 10 trufas grandes, tá? Como eu fiz meia receita aqui, só vai render 5, mas não se preocupe, a receita padrão é 2 xícaras de água, 2 xícaras de açúcar, tá? Para 1,5 colher de sopa de CMC, que aí rende no caso 20 trufas grandes. Tá? 1 xícara, 10, meia xícara, que é o que eu fiz aqui, são 5 trufas grandes. Tá? Então a Murnau, você vê que ela já engrossa, ó. O HH realmente é um produto, vamos dizer assim, que em temperatura ambiente comporta, tá? Não deforma, né? Mantém firme. Então aqui eu vou botar metade da minha calda, tá? Na forma. Da metade. Não se preocupe que com o volume do recheio, a quantidade aqui vai ser suficiente para cobrir essas trufas, tá? Então vou trabalhar sempre com recheio firme, tá? Como eu falei com vocês. Trabalhar com docinho de leite em pó, tá? Ou com uma trufa, o ganache bem firme, uma trufa bem firme, tá? A cor, o modelo é você quem vai definir. Se eu quisesse colorir essa trufa, colocaria uma gotinha de corante, pode ser corante em gel, como já falei. Nesse momento aqui, misturar, e aí eu vou brincar, tá, com essas trufas. Tá? Vou cobrir aqui agora. E vou levar à geladeira. Então vocês podem ver que o rendimento, como eu falei, são 5 trufas grandes, nesse caso aqui, porque eu fiz 1/4 da receita. Tá? O HH na temperatura ambiente, ele rapidamente endurece. Não é questão de segundos não, mas passados minutos ele já começa a ficar grosso. Tá? Se você notar, a calda quando eu levantava, começou a esfriar, ela fica grossa. Tá? Então vocês aqui, para vocês verem, trufa. Tá? Eu coloquei um pouquinho de corante amarelo para brincar um pouco. Vou levar à geladeira, tá? Vou levar à geladeira por 1 a 2 horas no máximo e aí desenformar. Tá ok? Eu postei um vídeo anterior, né, onde eu já tinha feito essas trufas e devido a um problema não pude, tive que confeccionar esse vídeo novamente, tá? Então tenho aqui umas trufas prontas, ela depois de gelada ela vai ficar bem firme, tá? E aí você deixa a temperatura ambiente para desenformar, não tem trabalho nenhum, dificuldade nenhuma para desenformar essas trufas. Você dá uma leve pressão no fundo da forma até aparecer aquela camadinha de ar, aí você só vai virar e ela sai. Tá? Todas elas aqui. Nesse caso aqui eu brinquei um pouco com glitter comestível. Tá? Aqui as trufas depois de pronto. Tá? Então essa receita era bem legal, bem fácil, bem rápida. Tá? Eu chamo a atenção para algumas perguntas com respeito ao HH. O HH é um produto semelhante à gelatina, só que bem fino. Tá? Vende em casas de confeitaria, várias marcas. E ele tem o poder de permanecer firme a gelatina sem precisar estar na geladeira.
Temperatura ambiente, ele pode ficar aí tranquilamente por horas e horas que ele não vai derreter, tá? A gelatina comum de caixinha, ela é inviável porque ela derrete temperatura ambiente. A gelatina comum incolor, tá? Ela é muito grossa, então não fiz o teste com ela, mas pela porosidade dela em relação ao HH, que o HH é um pó bem fininho, na hora de dissolver ali naquela calda, ela com certeza não vai ter o mesmo acabamento que o HH e vai comprometer a qualidade estética da trufa, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? E aí qualquer coisa, qualquer dúvida é só colocar aí, postar os comentários que a gente vai elucidando, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.